Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 27 de novembro de 2021, iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Hoje o estudo é o de número 28, do ano de 1860. Os demais estudos já estão disponíveis em nosso canal do YouTube, que pode ser acessado facilmente adentrando em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br e também consegue-se encontrar em nosso site outros materiais da doutrina espírita. No estudo de hoje, nós vamos falar sobre o espírito de um idiota, e aqui a gente já traz até uma consideração, né, porque hoje o termo idiota utilizado no sentido pejorativo, né, mas a questão da idiotia, ela era é uma doença, né, um retardo mental e tal, então, só para ficar claro para nós, o espírito de um idiota não é um espírito bobão, não. É um espírito aí de alguém que tinha algum problema intelectual. Então, peço a gentileza do Pereira fazer a leitura para nós. Pode ser, Pereira? Pode ser sim. Boa tarde a todos. Estão dando continuidade ao nosso estudo, né? Como o Lelo falou. Hoje com o primeiro título, O Espírito do Idiota. Então, está lá em junho de 1860. Começa pela... Isso foi ditado na sociedade de 25 de maio de 1860. Charles de Saint-G é um jovem idiota de 13 anos, vivo, cujas faculdades intelectuais são de tal nulidade que nem mesmo reconhece os pais e apenas é capaz de alimentar-se. Há nele uma parada completa do desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Pensou-se que ele poderia constituir-se um interessante assunto de estudo psicológico. É interessante, até como o Lelo comentou no começo, na apresentação do título, né? É que naquelas épocas, então não existia tantas denominações para esses distúrbios mentais, né? Então hoje eles classificam, tem dezenas de denominação, do trabalho, não sei o quê, da mente, e vai, esquizofrenia, e vai indo. E naquela época não, né? Então eles colocavam como idiota, idiotia, e não tinha tantas classificações, né? Mas na realidade é isso mesmo. Essa era a entidade que tinha essas dificuldades mentais, né? E naquele tempo não havia o politicamente correto, né? Então o pessoal achava normal que se chamasse dessa forma, né? Depois, como até passou isso a ser uma maneira de xingar, vamos dizer assim, os outros, né? De uma forma pejorativa mesmo, foi se alterando. E aí ficou mais para um diagnóstico genérico, por exemplo, na medicina, que se coloca nesse caso, é paralisia cerebral, né? Então, é uma pessoa com uma paralisia cerebral, geralmente é problema de parto, né? Sofre falta de oxigênio e aí não desenvolve, né, o cérebro, e a parte motora também fica bem comprometida, e pela hipóxia, né, não desenvolve então a parte intelectual, né? Então, atualmente é mais conhecido mesmo como paralisia cerebral, né? Então vamos lá às perguntas, né? Primeiro, Kardec direciona a pergunta a São Luís, né? Poderias dizer-nos se podemos evocar o espírito das crianças? Aí o espírito responde, só São Luís responde: podeis fazê-lo, como se invocasse um morto. Aí começa a segunda pergunta. Vossa resposta faz-nos supor que a evocação poderia ser feita em qualquer momento? Sim. Sua alma está atada ao corpo por laços materiais, mas não espirituais. Ela pode sempre se desprender. Olha que essa resposta interessante. Eu acho que é interessante, né? Porque se ela tinha, como diz a Sônia, uma paralisia mental, talvez ela tivesse uma facilidade mais fácil, né, de ela conseguir sair do corpo do que nós aí que estamos ativos o tempo todo, estamos em vigília o tempo todo. É perfeito isso mesmo, né? Então é uma coisa interessante até, né? Porque você imagina, então essa pessoa ela tem essa ligação muito forte com o mundo espiritual, né? Muito mais fácil. Não precisa, que ele fala aqui, sem se desprender. Olha, pode sempre
sem desprender, quer dizer, não precisava estar dormindo ou em sono, né? É exatamente isso, porque ela não tinha vida de vigília, né? Então ela estava ali como se fosse um balão cativo, né? Ali o espírito ficava preso, mas não ficava exatamente no corpo, porque não tinha o que ele administrar ali naquele corpo, né? Vamos à continuidade das perguntas, então. A Kardec pergunta para o espírito, então. A evocação de Che de Sangue G, né? Ele fazia todo aquele ritual. Resposta: sou um pobre espírito, preso à terra como uma ave pelo pé. Olha aí ele já aí, ele lá estava se manifestando lá quando no corpo físico com toda aquela dificuldade, né? Da idiotia que ele falava lá, dessa paralisia. E quando ele veio com o espírito, ele já veio, dá para ver que a resposta é bem lúcida, bem clara, né? E continua perguntando: em vosso estado atual, como espírito, tendes consciência da vossa inutilidade nesse mundo? Certamente. Sinto o bem o meu cativeiro. Continua. Quando você, corpo, dorme e vosso espírito se desprende, tende as ideias tão lúcidas quanto se estivesseis em estado normal? Quando meu corpo infeliz repousa, eu estou um pouco mais livre para me elevar ao céu. A que aspiro? Kardec continua perguntando. Como espírito, experimentais um pensamento penoso de vosso estado corporal? Sim, pois é uma punição. Recordai-vos da vossa existência precedente? Oh, sim. Ela é a causa do meu exílio atual. Qual foi essa existência? Um jovem libertino ao tempo de Henrique III. Dissestes que vossa condição atual é uma punição. Então não escolheste? Não. Como pode vossa existência atual servir ao vosso progresso? No estado de nulidade em que vos encontrais? Ela não me é nula perante Deus, que a impôs. Então, a existência anterior ali do menininho, ele falou que é o tempo de Henrique III, eu pesquisei aqui, então foi na época de 1570 a 575. Né? Então, nós estamos falando em 1860, então 100 anos, mais ou menos, ali entre... 100 anos. 300 anos ali, mais ou menos, entre a desencarnação dele até a reencarnação nesse espírito. Esse corpo, né? Provavelmente deve ter tido outras reencarnações no meio disso, né? Não fala aí? Ou talvez não, né? Porque ele pode ter ficado se sentindo muito culpado, depende. Ele foi um jovem libertino, né? Então, quantas pessoas ele magoou, quantas pessoas ele prejudicou, né? A gente não sabe com a libertinagem dele, né? Se a gente for analisar ali friamente ali a ortografia, ali a semântica da palavra, Kardec pergunta da existência precedente, ou seja, aquela anterior, né? Anterior, né? Já bem e ele já fala que já é causa do exílio atual. Então, provavelmente ele ficou uma lacuna grande, né? Imagina, 300 anos aí de diferença, praticamente. Pois então, provavelmente, ele devia ter uma certa condição financeira, né? Usava toda a riqueza que Deus deu para ele, esbanjando, né? Em prazeres e tal. E claro que ele magoou quantas pessoas, ainda mais naquela época em que as mulheres sofriam mais, né? As consequências, né? Então, tudo isso, talvez, eu penso, ele veio nessa vida agora dessa forma, ele diz que ele não escolheu, então foi compulsório, né? E se foi compulsório, provavelmente porque ele não tinha se arrependido ainda não tinha caído a ficha de que ele fez tudo isso errado, né? É perfeito, eu acho que é isso mesmo, né? Porque quando o Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos e coloca lá sobre essas expiações compulsórias, ela só acontece depois de algum tempo mesmo, não é assim que fez, já, né? Então, para acontecer isso, tem que ter sido uma coisa muito resistente, né, dessa entidade de mudar, né? De mudar a forma de pensar, né? Para chegar, determinar uma expiação compulsória, assim, né?
porque ela tem que ser assim, né, Pereira? Porque a compulsória você meio que está perdendo o teu livre-arbítrio, né? É. Eles estão impondo você, não, você vai ter que ir, vai ter que, né? Agora, Lógico, para o bem da pessoa, mas às vezes não é uma decisão dela, né? eu acho que nem fala assim, você tem que ir, você vai, né? Você vai, né? É. Então, vamos lá. Lá 11 aqui. Prevedes a duração de vossa existência atual? Não. Mais alguns anos retornarei à minha pátria. Olha aí. Desde vossa precedente existência até a encarnação atual, o que fizesse como espírito? Essa pergunta é muito importante, né? Porque eu era um espírito leviano. Deus me aprisionou. Então deve ser coisa bem grave mesmo, né? Porque você imagina, ele ficou. Quando ele fala aprisionou, ele deve ter ido num lugar, num reduto, num lugar lá, que onde ficou totalmente isolado, né? Vamos continuar aqui. Então. No estado de vigília, tendes consciência do que se passa ao vosso redor? Apesar da imperfeição dos vossos órgãos? Vejo, entendo, mas meu corpo não compreende e nada vê. Essa aqui é uma questão interessante, né, Pereira? Porque às vezes eu tive perto da minha casa, quando eu era criança, lá tinha um menininho que ele tinha síndrome de Down das mais severas, assim, né? Então ele não andava, não falava, ele ficava o tempo todo no chão. E ele viveu 19 anos, né? Então, aí o pessoal chegava e, tipo, tratava ele como criança ainda, né? Então, o corpo ele não sentia, mas ali o espírito está dizendo que o espírito ele conseguia compreender. E eu achava legal que minha mãe chegava e a mãe conversava com ele como se ele fosse uma criança assim, normal. Chamava ele pelo nome e tal, e aí ele tentava esboçar um sorriso, alguma coisa assim, né? Mas é interessante isso, porque a gente, na maioria das vezes, olha o corpo, né? E esquece que o espírito que está ali, né? Nem sempre o reflexo do corpo é o reflexo do perispírito do espírito. Então, às vezes, ele pode estar que nem esse jovem ali só como uma punição, e não que o espírito dele seja, o perispírito dele seja todo deformado daquela forma, né? Com certeza. E nós espíritas ainda, nós não poderíamos pensar assim, nós temos que pensar assim que ali está um espírito que tem um passado espiritual diferente, né? Então, por isso que a maneira de conversar, eu acho interessante que ele fala assim, nós temos que conversar com o espírito, né? Com o sentimento, como fosse uma coisa séria, porque senão fica aquela hipocrisia, tadinho, coitadinho, que só vê o corpo físico daquele momento que está ali, né? Ali não é nada, né, praticamente, é a experiência que ele está passando, né? É a necessidade que ele está passando. Esse ponto que você colocou é importante. E nós tendemos a agir assim, né? Tendemos a agir. Só para constar, né, a maioria desses casos, ele é bem mais grave do que o mais grave dos problemas de Down, né? Porque normalmente a criança não consegue nem sustentar a cabeça, né? Ele tem uma parada total do desenvolvimento, né? Eu acredito que seja esse caso. Só fala que ele se alimenta, mais nada, né? Então dão um alimento na boca, ele engole, né? Mas ele não consegue nem sustentar a cabeça, quer dizer, não chegou nem à idade motora de 2 meses, 3 meses de idade. Então é bem, bem severo mesmo. E o Kardec pergunta: podemos fazer algo que você seja útil? Olha a resposta: nada. Aí o Kardec pergunta a São Luís, né? As preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia que a dirigida a um errante? Resposta: as preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Na posição desse pobre espírito, elas em nada lhe poderão servir. Olha, servirão mais tarde, pois Deus as deixa de reserva. Olha, até isso, né? Ele não sente nem essas vibrações das preces que todo mundo sente. Olha só que coisa interessante. E Kardec faz uma observação sobre essa questão aí, sobre essa pergunta. Ninguém desconhecerá o alto ensinamento moral que resulta dessa evocação. Além disso, ela confirma o que sempre foi dito sobre os idiotas. Sua nulidade moral nada tem a ver com a nulidade do espírito, que, a abstração feita dos órgãos, goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação das faculdades.
não as aniquila. É o caso de um homem vigoroso, cujos membros seriam comprimidos por laços. Sabe-se que, em certas regiões, longe de ser um objeto de desprezo, os cretinos, que é a mesma coisa que o idiota, né? São cercados de cuidados benevolentes. Esse sentimento não decorreria de uma intuição do verdadeiro estado desses afortunados, tanto mais digno de atenções quanto seu espírito, que compreende a posição em que se encontra e deve sofrer por servir como um refúgio da sociedade? Kardec faz a pergunta. É perfeito isso, né? Como que Perfeito, né? É interessante ali, né? Kardec fala, né? Sobre o refúgio da sociedade. Imagine, né? Se ele já está naquela condição difícil. E Kardec deixa claro ali, a comunicação também foi clara. Tirando a parte física, ele é um espírito ali lúcido que consegue se entender. Agora, se você pega e larga ele, já é difícil a reencarnação dele. Ainda deixa ele como refúgio da sociedade. Pensa que dificuldade para esse espírito, né? Eu acho que também isso aí é uma prova, uma missão aí para família, né? Nossa família ali de caridade, né? Que ele fala. Porque a gente percebe muitas vezes, hoje mesmo, não nesses estados graves aí, mas alguns dessas pessoas com dementes aí que andam pela rua às vezes, né? Vivem nesses guetos aí, falando coisas para lá e para cá, e totalmente, que nem ele fala ali, jogado fora da sociedade, né? Como tratado como se fosse chacotas, gozações, eu já vi isso, pessoas gozando, né? Fazendo brincadeira. Nesse caso... Nesses casos mais leves, eu estou falando, mas sim, nesse caso mais grave... esse. O mais grave é como se você tivesse um bebê recém-nascido durante o tempo todo, né? Praticamente não interage com os pais, né? Muito pouca interação, né? Então, para o pai e mamãe, né? Você imagina que missão é essa aqui? E tem que compreender bem isso. Tem que estar sempre trocando fralda, dando de comer, lavando, fazendo tudo como se fosse um recém-nascido. E ele tinha 13 anos, esse aqui, né? Pelo menos ele falou aqui já. É uma missão difícil. Para a família, né? Para a gente ver, como diz o Pereira, essa missão da família ainda. Não estou falando nomes, então acho que posso só contar o caso desse menino que morava perto de casa. Então, ela tinha ele, que era um pouca coisa mais novo que eu na época, né? E ela tinha um menininho de mais ou menos uns 4 anos, né? E esse bem saudável, né? Criança normal. Ali o marido dela e os outros irmãos deles, eles mexiam com caminhão, eram caminhoneiros, né? E um dia ele estava saindo com o caminhão e esse menininho mais novo tentou subir na carroceria, não conseguiu e caiu embaixo do rodado e o caminhão passou por cima. Aí ficou aquela, né? Então já era difícil a vida da família. Aí ficou naquela, poxa, ainda o meu filho, que era sadio, pelo menos fisicamente, Deus me levou com 4 anos de idade. E aí ficou o outro ainda que era doente. Então, quando a gente olha assim, diz, nossa, já está difícil a carga para a família. Ainda acontece mais essas coisas, se a gente não acreditar numa continuidade diferente, numa reencarnação, numa coisa diferente, você entra em parafuso mesmo, você vai ficar culpando Deus pro resto da vida, né? No motivo, né? Tem que ter um motivo isso, né? Porque tem famílias que não têm dificuldade nenhuma, os filhos são todos sadios e tudo desenvolve normalmente, né? Então, essas famílias, se não tiverem onde se apegar mesmo, né, em relação a Deus, uma vida futura, né, realmente fica sentindo como eu sou injustiçado, né? Por que comigo, né? Se não acreditar na reencarnação, tem que saber que isso vem de outras vidas, é muito difícil. Quer continuar para nós, Sônia? Pode ser. Conversas familiares de além-túmulo. Senhora de Rê. Médium escrevente, morta a 1º de maio de 1860, em Sétif, Argélia, evocada primeiro em casa do Sr. Allan Kardec, a 21 de maio, depois a 25 na Sociedade. Evocação. Eis-me aqui. Conhecemo-nos de nome, se não de fato, e embora jamais me tenhais visto, sois capaz de reconhecer-me? Oh, muito bem. Já viesses visitar-me depois que morrestes? Não, ainda não, mas sabia muito bem que me chamarias.
Como médium e perfeitamente iniciada no espiritismo... Oi? Deixa eu só fazer uma intervenção aqui para não perder o time. Ó, essa resposta aqui, ela vem bem corroborar aquilo que a gente fala, que toda comunicação tem que ter um preparo da equipe espiritual. Né? Ó, quando Kardec pergunta, ó, já viesses visitar-me depois que morrestes? Ela falou, não, ainda. Mas sabia muito bem que me chamarias. Ou seja, então já estava, né, acho que, como diz no Livro dos Espíritos, né, a gente tem a nossa vida, às vezes, com a influência dos espíritos, que são quase eles que decidem nossos atos. Então, a própria equipe espiritual já estava preparando ela para comunicar, para daí chegar no Kardec e, de repente, dar aquela intuição nele e dizer assim, ó, chama lá aquela médium para a gente conversar. Você vê como que é interessante a história? É verdade. Então, como médium e perfeitamente iniciada no espiritismo, pensei que, melhor que outro, poderias dar-nos explicações instrutivas sobre diferentes pontos da ciência. Responderei o melhor que puder. Esta primeira evocação tem por objetivo apenas renovar, de certo modo, nosso conhecimento e nos pôr em contato. Quanto às perguntas, como são de interesse geral, prefiro fazê-las na sociedade. Indago, pois, se consentiríeis em vir. Sim, com prazer, responderei e pedirei a Deus que me esclareça. Há 5 médiuns aqui. Tendes preferência por algum deles para vos servir de intérprete? Isso me é indiferente, contanto que seja um bom médium. Como médium, fostes enganada alguma vez pelos espíritos em vossas comunicações? Ah, muitas vezes. Há poucos médiuns que não o sejam, mais ou menos. Olha aí, hein? Que ela diz, né? Então, não dá para se achar assim o bambambam, né? Então, a nota de Kardec. No dia seguinte, a senhora de Rê manifestou-se espontaneamente e confessou pesar por não lhe terem feito o maior número de perguntas na véspera. E aí ele diz, se não o fiz, como disse, foi porque as reservava para a sociedade. Queria tão somente assegurar-me se podia contar convosco. E ela responde, o que se faz em vossa casa também é dado para a instrução da sociedade, e muitas vezes é útil aproveitar os instantes em que o espírito quer comunicar-se, pois nem sempre as condições lhe são igualmente favoráveis. Olha que interessante isso, né? Aí o Kardec pergunta, quais as circunstâncias que lhe podem ser favoráveis? Há muitas que conheceis, mas é preciso saibais que isso nem sempre depende dele. Por vezes, necessita ser assistido por outros espíritos, que podem não estar ali no momento. É interessante isso, né? Então, ali, porque o Kardec só fez algumas perguntas e queria continuar tudo na sociedade, mas ela reclamou depois, né? Porque ela talvez não tivesse lá na sociedade instrutores espirituais disponíveis no momento, né? E o que eu achei interessante de Kardec, pergunta um pouquinho antes, se ela teria algum médium de preferência, talvez ele falou que ela era da ciência, talvez algum médium que entendesse mais, né, fosse mais cientista nesse caso, e ela falaria que não, então, do jeito, o conhecimento que ela ia passar era um conhecimento assim, mais simples, a única coisa que ela queria que fosse um bom médium, então ela quis falar ali, acho que mais não do perfil de conhecimento, mas de comportamento, né? E que fosse fiel, né, a que ela fosse repassar, né? Considerando que viestes espontaneamente, devo supor que estais num desses momentos propícios, e o aproveitarei se quiserdes. Dissestes ontem que muitas vezes fostes enganada como médium. Vedes agora os espíritos que vos enganaram? Sim, vejo-os perfeitamente. Bem que eles ainda gostariam de me envolver, mas vejo bastante claro agora. Não sou mais o seu joguete, então os repilo. Dissestes também que há poucos médiuns que não tenham sido mais ou menos enganados. De que depende isso? Muito do médium e daquele que interroga. Olha, daquele que interroga também. Exatamente o que eu ia comentar. A gente sempre fala do médio, da conduta do médio e tal, mas aquele que interroga. Porque provavelmente a pessoa, quando está interrogando ele, dependendo da linhagem do diálogo que ela está fazendo, ela pode começar a atrair outras pessoas, né? Outros espíritos ali,
que até, às vezes, de boa vontade, o espírito que está ali tentando se comunicar, está tentando, mas o que está em volta influenciando não deixa. Além disso aí, se for aquele que está fazendo diálogo ali, ele deixar aquele sentimento ali de ser bonzinho, que não sei o quê, não querer, vamos dizer, desmascarar ou de confrontar, ele vai deixando, né? Ele pode entrar naquela linha também ali e aceitar aquilo. Então, por isso que a gente fala que sempre a gente tem que ser meio firme, meio direto, né? Também, quando você perceber alguma coisa, você tem que comentar. Que às vezes alguns médios reclamam, às vezes, disso, né? Porque às vezes está tão envolvido com o espírito que às vezes quando o dialogador questiona, né? Isso, porque você tem que confiar. Mas o que ele está dizendo aqui que também depende muito desse interrogador, desse que está fazendo o diálogo ali, né? De ele questionar isso, né? Que é o que o Kardec fazia. Você vê as perguntas do Kardec, era bem isso mesmo. Ele sempre estava questionando, sempre questionando. E às vezes a gente vai deixando aquela questão assim, de não querer criar polêmica, não criar confronto, porque temos que confiar. Mas é o que ele está dizendo aí, né? E também a questão da curiosidade, né, que o Kardec destaca muito, né, que se for alguém que faz pergunta e vai enveredando por uma questão da curiosidade, aí já vem os espíritos que vêm respondendo mesmo e coisas erradas, né. Então, vamos continuar. Poderias explicar mais claramente? Quero dizer que sempre é possível preservar-se dos espíritos maus, desde que se o queira. A primeira condição para isso é não os atrair pela fraqueza ou pelos defeitos. Quanto vos teria a dizer sobre isso? Se os médiuns soubessem todo o erro que cometem, dando trela aos espíritos malévolos. O Kardec continua perguntando: é no mundo dos espíritos que cometem erros? Sim, e também no mundo dos vivos. Então, quer dizer, os médiuns encarnados também cometem erros no plano espiritual. Né? Qual o erro que podem cometer no mundo dos vivos? Vários. Para começar, tornam-se presa dos espíritos maus que deles abusam e os impelem ao mal, excitando todas as imperfeições que neles se encontram em germe, principalmente o orgulho e a inveja. Depois, Deus os pune, muitas vezes, pelos sofrimentos da vida. Aí o Kardec põe uma observação. Temos mais um exemplo de médiuns dotados das mais felizes disposições e que a desgraça perseguiu e abateu, depois de se terem deixado dominar pelos espíritos maus. Ele perde toda a oportunidade da mediunidade, né? E é uma questão aí que, desde a codificação espírita, ela continua até hoje, né? Porque, como o Kardec diz ali, temos mais de um exemplo. Kardec foi até modesto em mais de um, tem milhares, né? E interessante o espírito, eu sempre gosto quando sai essas duas palavras aí nos estudos, eu gosto sempre de ressaltar ela, que uma das piores, né, das coisas que você, enquanto vivo, você enfrenta é o orgulho e a inveja. Eu vejo que vários espíritos que vêm dando ensinamento de qual é a chaga, de qual é a dificuldade, do que é, eles falam orgulho e inveja. E é uma das coisas que a gente vê muito, né, essa questão na humanidade atual. E nós podemos perceber isso que você comentou aqui, que está aí no texto, recentemente aí alguns médios que se caíram, né? Quer dizer, eles deixam, vai deixando, vai fazendo, deixa se cair pelo espírito mal, eles progridem, entre aspas, né? Eles criam um caminho e depois caem nesses escândalos, né? Tanto alguns médios aí que caíram nisso, né? Na polícia e escândalos, né? Quer dizer, eles foram bons médios, entre aspas, tinha mediunidade, vamos dizer, desenvolvida e foi deixando se levar por orgulho, como você falou, por vaidade, e aí que ele fala, e eles são punidos nisso, né? E para eles isso é muito terrível, né? Se a pessoa, eles criam toda essa questão de poder ali, de manipular, aquela vaidade enorme, e de repente eles são desmascarados, né? Você imagina, então é bem nesse texto que ele fala aí mesmo, né? Pelo sofrimento da vida, né? E ele fala interessante ali, deixa eu ver se está nessa aqui ainda, ó, a terceira linha ali, ó, na segunda linha de cima para baixo. Então, todas as imperfeições que nele se encontram em germe. Ou seja, tá ali, quietinho, né? Só esperando. Se você vem ali e deixa, ele faz aquele germinar e aumentar, de repente, aí uma vez a cada por mês, aí você depende, tá
uma planta inteira, né? né? Então, vamos continuar. Kardec pergunta, mas então não seria melhor não ser médium, já que essa faculdade pode arrastar a tão graves inconvenientes? Ela responde, acreditais que os espíritos maus só venham atacar os médiuns? A mediunidade, ao contrário, é um meio precioso de os reconhecer e de se resguardar contra eles. É o remédio que, em sua bondade, Deus põe ao lado do mal. É o aviso do bom pai que ama os filhos e quer preservá-los do perigo. Infelizmente, os que desfrutam desse dom não sabem ou não querem aproveitá-lo. São como o imprudente que se fere com a arma que deveria servir para defendê-lo. Outra pergunta. Sois vós mesma, senhora de Rê, que dais as respostas? Sou eu mesma que as dou, e vou-lo asseguro em nome de Deus. Mas creio que se tivesse sido abandonada a mim mesma, não seria capaz de responder. Os pensamentos me vêm de mais alto. Então, ela era intuída também, né? A responder, deixa de ser médium, né? Ainda no plano espiritual, né? Isso que eu ia comentar, né? Médium, no plano espiritual, continua sendo médium porque está intuído ainda. Pois é. Vedes o espírito que vô-las inspira? Não. Há aqui uma multidão de espíritos, diante dos quais me inclino, e seus pensamentos parecem irradiar sobre mim. Olha, ali tinha uma... Sim, porque era um trabalho, né, que o Kardec fazia, então imagine a quantidade de espíritos superiores que estavam ali, né? Maravilha. E volta aquela questão também que a gente sempre comenta, da comunicação entre os espíritos por via de pensamento. Então, ela nem via, era muita gente, ela não via, mas ela conseguia captar esses pensamentos. É interessante porque nessas questões de quando a gente lê algum livro, alguma coisa assim, que o espírito conserva alguns órgãos, tem que comer, se o espírito já tiver num grau de evolução, não precisa de mais nada, nem de ouvido para escutar, porque já vai tudo por pensamento, né? É verdade. E eu acredito que mesmo para nós encarnados, né, a gente recebe intuição, mesmo sem ser médium, né, a gente está recebendo a todo instante e não se dá conta, né? Ela, como estava desencarnada, ela tinha uma percepção maior, né? Foi isso que eu entendi do que ela falou anteriormente, né? Que quem é médium, ele consegue identificar as intuições ruins, mas como você é médium, você consegue ter uma noção mais clara disso. Nós que não somos médios, por exemplo, não temos essa faculdade, a gente nota que a intuição é ruim, mas a gente não tem tão claro assim quanto o médium teria. Por isso a necessidade do médium, né, ser firme para não ceder a isso aí. Inclusive, isso eu sempre comento, porque alguns médios reclamam porque tem essa capacidade de perceber. Eu falo, olha, isso aí para mim é uma benção, né? Porque se você tem que atravessar uma rua, a rua está cheia de malfeitores, né, espirituais lá que você tem que atravessar. Se você é médium, você consegue perceber, você vai se precaver, passar por aqui, passar por ali, ou vai fazer uma prece e vai entrar. Se você não é médium, você vai passar. E você vai ser achacado, né? Os espíritos perto de você, eles vão estar ali te mexendo com você e colocando, e você não consegue perceber. É nesse sentido que ele quer dizer, que o médium ainda tem essa capacidade que ele consegue, que o Lero falou, de perceber mais claramente, sentir a presença dos espíritos. Né? Então, já vem exatamente o que ele falou, o mal e o remédio junto, né? Para não ter desculpa, né? Olha, nós podemos ter desculpa ainda, mas eu não via, não percebia, eles estavam ali perto de mim. Ele não tem, porque ele está vendo, né? Ele deixa-se ir porque vai a vaidade e o orgulho, né? Isso é uma coisa bem importante. E quando ele fala ali, no começo ali que ele falou dos médios encarnados, não é só os médios, né? Todos encarnados, todos nós estamos sob influência. Quando a gente está num diálogo, num grupo, por mais que a gente não tenha essa capacidade de perceber, mas com certeza nós somos intuídos, né? A falar algumas palavras, ou seguir uma linha. É tão automático que para nós é tão natural que nós não levamos em consideração isso. Mas quando a gente está em uma sintonia elevada, né? Pensamento, né? Tá, os amigos espirituais estão ali, estão nos intuindo também, só que nós não percebemos, não sentimos. E os médios percebem, né? É bem interessante isso. Sim, e além das atividades da casa espírita, também no dia a dia, né? Todas as pessoas recebem essa influência, né? De forma ou de outra. Outra pergunta. Assim, o espírito pode receber inspiração de outros tão bem quanto aquele que está encarnado e lhe servir de intermediário? Não o duvideis. Muitas vezes julga responder por si mesmo, quando não é mais que um eco.
Quer os pensamentos sejam pessoalmente vossos, quer sejam sugeridos, pouco nos importa, desde que sejam bons, e nós agradecemos aos espíritos bons que vô-los sugerem. Mas então perguntarei, por que esses mesmos espíritos não respondem diretamente? Eles o fariam se os interrogasses. Foi a mim que evocastes. Eles querem responder e então servem-se de mim para minha própria instrução. Olha que interessante, né? Porque às vezes são espíritos, né, que já são em grau de evolução, mas que não eram do convívio de Kardec, não era uma pessoa assim conhecida que pudesse ser chamar pelo nome, né? Vamos pegar aí nas épocas antigas aí onde a região do catolicismo não enxergava, né, os espíritos, a comunicação espiritual como uma coisa boa, poderia ter um grande médium dentro daquele grupo ali, que quando desencarnou teria grandes ensinamentos para passar, mas nunca ninguém ia chamar ele, porque ele não era do grupo ali e tal. Então, do que ele se utiliza? O espírito utilizando o intermediário, um outro espírito para conversar. Assim, interessante, né, esse conhecimento que ele veio trazer. É bem interessante. O espírito que obsediou um médium em vida ainda o obsediará após a morte? A morte não liberta o homem da obsessão dos espíritos maus. É a figura dos demônios atormentando as almas penadas. Sim, esses espíritos os perseguem após a morte, eles causam terríveis sofrimentos, porque o espírito atormentado se sente sob uma constrição de que não se pode desembaraçar. Aquele, ao contrário, que se libertou da obsessão em vida, é forte, e os espíritos maus o encaram com temor e respeito. Encontraram o seu mestre. Olha que interessante isso. Quer dizer que aqui no mundo encarnado, né, é que você tem que ter esse esforço para se melhorar e superar essas dificuldades, né? Porque depois lá fica bem mais complicado. Essa aí traz bem à tona aquela questão bíblica, né? Eu já pesquisei aqui e achei lá, está em Mateus. Né? Quando vai fazer a oferta, né? Deixai a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar com o teu irmão, para depois apresentar a tua oferta. Ou seja, em vida, né? É em vida. Enquanto você está aqui, você já tem uma desavença, vai lá, faz as pazes, porque depois isso vai virando um círculo vicioso, como a gente diz, que daí complica mais, né? Que Jesus mesmo diz, né? Daí vai para o juiz, vai, né? Que a gente sabe, é levado naqueles redutos lá, julgado, condenado, sempre condenado, né? E aí acaba sofrendo, né? Haverá choro e ranger de dentes, né? Outra pergunta. Há muitos médiuns realmente bons, na completa acepção da palavra? Não são os médicos que faltam, mas os bons médicos são raros. Dá-se o mesmo com os médiuns. Por qual sinal podemos reconhecer que as comunicações de um médium merecem confiança? As comunicações dos espíritos bons têm um caráter com o qual não podemos nos enganar, quando nos damos ao trabalho de estudá-las. Quanto ao médium, o melhor seria aquele que jamais tivesse sido enganado, pois isso seria a prova de que só atrai espíritos bons. E aqui, o próprio Kardec falou que aqui, nesse nosso mundo, ainda de provas e expiações, praticamente não existe o médium perfeito, né? Mas trouxe também ali uma parte do espírito interessante, né? Pega a comunicação, estuda, se não conseguir refutar a comunicação, é porque é uma coisa boa, né? Se não passar pelo crivo da razão. Isso aí, isso mesmo. Outra pergunta, mas não há médiuns dotados de excelentes qualidades morais que são enganados? Sim, os espíritos maus podem fazer tentativas, e não triunfam senão pela fraqueza ou pela excessiva confiança do médium que se deixa enganar. Mas isso não dura, e os espíritos bons facilmente vencem quando há vontade. Então, é claro, né? Como a gente já comentou, aqui no nosso plano terreno, né? Considerando a classificação do nosso mundo aqui, é mais difícil que às vezes o médium consiga isso, né?
mas ele vai ter sempre uma certa proteção, né? E os espíritos bons, dependendo do esforço que ele tenha, eles afastam daí, né? Esses espíritos que estão atrapalhando. Aqui é só uma observação assim, que muitas vezes, muitas pessoas utilizam disso, do que está colocado ali, que jamais recebe só espíritos bons, né? Aí nós temos que tomar cuidado, porque ele está falando aí quando está passando instruções, né? Aí eu acho que o tema principal é que não ser enganado, mas você receber um espírito de um fascinador ou de um obsessor, de outra maneira, isso não é ser mal médio. A questão está de você deixar se enganar e aceitar aquilo ali como verdade, e ficar teimando como verdade, né? Porque senão, muitos médios, já percebi isso, que falaram, eu não deixei ele falar porque eu percebi que ele era um fascinador, estava enganando. Não é nessa condições. Se nós estamos falando, se nós trabalhamos num grupo de desobsessão ou trabalhamos num grupo de sofredores, o médium tem que dar passividade para esses espíritos. Porque senão fica inócuo, né? Que elas só vão receber, mas não. E Kardec coloca lá no livro dos médios, inclusive, todas essas capacidades ali, né? De atendimento no diálogo. Só para ficar claro, porque senão a pessoa vai ler hoje aqui e falar, então, se eu não dou comunicação, eu estou certo, porque eu não deixei se enganar. Eu vi que era um espírito fascinador e não deixei. Pô, mas nós estamos no grupo de desobsessão. Eu tinha que deixar. Ele não tinha que deixar se enganar. Ele podia até falar. Como eu já vi médio falar, olha, ele não é isso que ele está falando, né? Ou outro médio, mas o objetivo é ajudar aquela entidade. Exatamente, porque o objetivo do grupo mediúnico é praticar caridade, né? Com os desencarnados também, né? A faculdade mediúnica é independente das qualidades morais do médium? Sim, muitas vezes é dada em alto grau a pessoas viciosas a fim de ajudá-las a corrigir-se. Será que os doentes não precisam mais de remédio que as pessoas sadias? Os espíritos maus, por vezes, lhes dão bons conselhos sem o saber. A isso são impelidos pelos bons, mas elas não os aproveitam, porque por orgulho não os tomam para si. E é mesmo, né? Tanto que o Kardec escreveu, por exemplo, o Céu e o Inferno, mostrando toda a parte psicológica dos espíritos endurecidos, espíritos maus, né? Até para que a gente consiga lidar com isso, né? E isso serve de lição para nós, porque eles vão contar o porquê que eles estão nessa situação, sofredores e tal, e a gente vai vendo, bom, ó, eu tenho que me corrigir para não ficar na mesma situação, né? Aí o Kardec... diga. Aqui me fez, até me remeteu a um outro comentário que você fez há um tempo atrás, e essa resposta aqui do Espírito veio bem de encontro com ela, que nós estávamos discutindo justamente isso, né? A questão de quando a pessoa, enquanto pessoa, ela é ruim, mas ele tem uma faculdade mediúnica tão grandiosa que tenha a possibilidade de ajudar, por exemplo, um médium de cura e tudo mais. E aí você trouxe exatamente essa resposta, né? Que não é só porque ele é uma pessoa ruim que ele não teria essa mediunidade, porque às vezes o que ele consegue fazer com essa mediunidade vai ajudar outras pessoas, né? Mesmo que ele ainda continue tendo seus motivos e ruins, as suas atitudes ruins. Interessante que ele veio meio que completar lá o que você tinha falado. Pois é, porque Deus sempre quer que os seus filhos vão progredindo, né? Ele não quer, tanto que no caso passado ali nós vimos, né? O espírito ia ficar quanto tempo? Às vezes séculos, milênios lá no plano espiritual, remoendo as mesmas coisas, os mesmos pensamentos, não ia evoluir. Então, compulsoriamente é trazido para reencarnar para que dê um choque, né? Na situação dele, e ele comece a pensar que ele não pode ficar ali sempre naquela mesma situação. E aqui é a mesma coisa, né? Em relação a isso que a gente está falando, né? Deus sempre encontra uma forma de tirar a gente da inércia, né? Do comodismo, né? Para que a gente vá progredindo, né? É isso que ele quer. Então, a impressão é que está assim, que Deus está de braços abertos, como naquela... esqueci agora, do filho pródigo, né? Que o pai está sempre esperando de braços abertos, né? Aquele que resolve mudar de postura, né?
E Deus, eu acho que é assim mesmo, né? Deus faz de tudo para que a gente progrida, né? Então, Kardec coloca a observação. Isto é perfeitamente exato. Muitas vezes temos visto espíritos inferiores darem rudes lições em termos pouco comedidos, assinalar defeitos, expor ao ridículo as imperfeições alheias, com mais ou menos habilidade, conforme as circunstâncias, e por vezes de modo muito espirituoso. E isso a gente vê aqui em outras linhas religiosas, principalmente, né, a Umbanda, a gente sabe que lá eles aproveitam, né, aquele tipo de mediunidade para, às vezes, dar uns puxão de orelha, bem dado mesmo, né? E aí também tem outro termo, que é muito comum, nós temos que prestar bastante atenção naquelas pessoas que dizem que são nossos inimigos, né? Porque ela fala tudo aquilo que o outro não falaria. Porque os amigos, às vezes conhecidos, tendem a passar a mão por cima, né? Ah, não vamos falar para ele, vamos deixar, né? Entre aspas, né? Porque alguns falam, mas aqueles que não são afetos nossos vão chegar e vão falar mesmo, aqueles que não querem bem. É nesse sentido também, que o obsessor vai chegar e vai jogar, abrir, né? Ah, você faz isso, faz aquilo. E não faça, não sei o que. Mas, então tem que prestar muita atenção no que eles estão falando, se aquilo realmente, os nossos ditos inimigos do mundo terreno mesmo, né? Pô, mas será que não tem razão o que ele está falando? Será que não tem que mudar isso mesmo, né? Porque Sim, eles vão falar, eles vão jogar em cima da gente, né? e em relação ao grupo mediúnico, a gente, acho que quem mais passa por essas situações é o dialogador, né? Com certeza. Porque o dialogador começa a querer dar uma lição de moral no espírito obsessor, e ele já diz, epa, você pensa que eu não te conheço? E tal, ele já começa. E se o dialogador não tiver experiência, ele começa a querer justificar, né? Explicar, né? Ah, não, mas não é bem assim, não é bem assim. Ele tem que ser humildade e falar assim, eu fui. E sou ainda, não sou perfeito. Porque quando ele fala assim, acaba com a conversa. Mas se você for querendo questionar ainda, não é por aí, não é isso, não é isso, né? É uma das coisas que eu utilizava, porque isso acontece com mais frequência do que as pessoas imaginam, né? É uma das coisas que eu utilizava, eu sempre falava, dialogava com o espírito e falava, só que eu nessa encarnação eu tô tentando mudar. Eu tô tentando fazer as coisas da forma certa. Você tá tentando fazer o quê? Tá tentando mudar? Né? Então, tipo, não tô me eximindo dos erros que eu já fiz no passado, mas eu tô tentando dar um caminho diferente agora. É isso mesmo, essa eu acho que é a melhor resposta, porque na verdade a gente não é muito melhor assim do que aquele que está ali, né? Então, outra pergunta que o Kardec faz: espíritos bons podem comunicar-se por maus médiuns? Algumas vezes, médiuns imperfeitos podem receber belas comunicações, que não procederiam senão dos espíritos bons. Mas, quanto mais sábias e sublimes, tanto mais culpados serão os médiuns por não aproveitá-los. Ó, sim, são muito culpados e sofrerão cruelmente por sua cegueira. É a responsabilidade, né? Aí outra pergunta: as boas intenções e as qualidades pessoais de quem interroga podem conjurar os espíritos maus atraídos por um médium imperfeito e lhe assegurar boas comunicações? Os espíritos bons apreciam a intenção e, quando o julgam útil, podem servir-se de qualquer espécie de médium, conforme o objetivo a que se propõe. Mas, em geral, as comunicações são tanto mais seguras quanto mais sérias as qualidades do médium. Então, claro, né, vai depender sempre da circunstância, né? Aqui ele meio que tirou um pouco da nossa responsabilidade, né? Do dialogador, né? Porque ele pergunta aqui, né? Que se ele. Deixa eu voltar um slide aqui. Ele pergunta ali, ó. Que quem está dialogando, né? As boas intenções e as qualidades pessoais de quem interroga pode conjurar o espírito mal atraído, né, por um médium imperfeito. Então, era um médium imperfeito, chamou um espírito mal, e aí eu, como dialogador, que estou ali, sou bom e tenho boas qualidades, consigo afastar ele, né? Eles falam que os espíritos bons apreciam a intenção quando é julgo útil e podem servir-se de qualquer espécie de médium, conforme o objetivo que se propõe. Mas, em geral, as comunicações são tanto mais seguras quanto mais sérias para dar do médium. Então, podemos fazer o nosso papel, mas se o médium vai ficar atraindo toda vez espírito mal, não há o que o dialogador faça também, né?
Pois isso eu imagino que valia muito em relação ao Kardec, né? Que tinha uma condição moral bastante elevada, né? Então, o médium não sendo tão moralizado, ainda passava mais tranquilo, né? Mesmo assim, não é o ideal, né? Então, continuando. Como nenhum homem é perfeito, segue-se que não há médiuns perfeitos. Há os que são tão perfeitos quanto comporta a humanidade terrena. São raros, mas existem. São os preferidos de Deus e se preparam grandes alegrias no mundo dos espíritos. Quais os defeitos que dão mais acesso aos espíritos maus? Já vos disse, o orgulho e a inveja, sendo esta uma consequência do orgulho e do egoísmo. A inveja é consequência do orgulho e do egoísmo. Deus ama os humildes e castiga os soberbos. E isso a gente vê mesmo, né? Nossa. Disso concluís que o médium que não é humilde não merece nenhuma confiança? Não de maneira absoluta, mas se no médium reconheceis orgulho, inveja e pouca caridade, tendes muito mais chances de ser enganado. Aí vem a observação do Kardec. O que leva a perder muitos médiuns é o fato de se julgarem os únicos capazes de receber boas comunicações e desprezarem as dos outros. Julgam que são profetas, quando não passam de intérpretes de espíritos astuciosos que os enlaçam em suas redes, persuadindo-os de que tudo quanto escrevem é sublime e não mais precisam de conselhos. A crença de certos médiuns na infalibilidade e na superioridade de suas comunicações é tal que nelas tocar é quase uma profanação. Delas duvidar é quase uma injúria. Mais ainda, é até expor-se a deles fazer inimigos, porquanto mais valeria dizer a um poeta que os seus versos são maus. Esse sentimento, que tem por princípio evidente o orgulho, é alimentado pelos espíritos que os assistem e que têm muito cuidado em lhes inspirar o afastamento de quem quer que os possa esclarecer. Só isto deveria ser suficiente para lhes abrir os olhos, caso não estivessem fascinados. Há um princípio que ninguém poderia contestar. Os espíritos bons só aconselham o bem. Portanto, tudo quanto não for o bem, no sentido absoluto, não pode provir de um espírito bom. Consequentemente, todo conselho ditado ou todo sentimento inspirado que reflita o menor pensamento mau é, por isso mesmo, de origem suspeita, sejam quais forem as qualidades ou a redundância do estilo. Um sinal não menos característico dessa origem é a lisonja, de que os espíritos maus são pródigos em relação a certos médiuns. Isso a gente sabe, né? Ficam bajulando, dizendo que ele é o melhor de todos e tal, né? A propósito, sabem exaltar os dotes físicos ou qualidades morais, afagar as secretas inclinações, excitar a cobiça e a cupidez, e mesmo censurando o orgulho e aconselhando a humildade, agrelhoar-lhes a vaidade e o amor próprio. Que é isso mesmo, eles falam uma coisa, mas fazem outra, né? Um dos meios que empregam consiste, sobretudo, em convencê-los de sua superioridade como médiuns, apresentando-os como apóstolos de missões, pelo menos duvidosas, e para as quais a primeira de todas as qualidades seria a humildade, unida à simplicidade e à caridade. Fascinados pelo nome de seres venerados, né, que geralmente esses espíritos se apresentam, né, como seres conhecidos aqui na Terra, né, santos e tal, dos quais se julgam intérpretes, não percebem as verdadeiras intenções dos falsos espíritos, malgrado seu, porquanto seria impossível a espíritos inferiores simular completamente todas as qualidades que não possuem. Os médiuns não se libertarão verdadeiramente da obsessão de que são alvo, senão quando compreenderem esta verdade. Só então os espíritos maus, por seu lado, compreenderão que perdem tempo com pessoas que não poderiam pegar em falta. Bem, Resumiu bem, né? Bacana, né? Bacana mesmo. Vamos deixar a próxima comunicação para o próximo estudo. Vamos dar uma comentadinha aqui no tempo que nos resta.
Isso é uma questão assim que nós, na prática, percebemos no nosso dia a dia, né? E observando mesmo ah, os médios conhecidos que a gente conhece, e a gente percebe essas características, né, que aí o que ele fala exatamente é isso mesmo, orgulho, né? E aí a gente vê algumas psicografias de algumas obras, alguns livros, intitulado pelo espírito tal, tal, que propõe coisas às vezes ridículas. E os médios, para um médio só, né? Porque a verdade ela não é exclusivista, né? Então, se uma coisa realmente é verdade, ela vai ser colocada de maneira um pouco diferente, mas vai ser distribuída para outros agrupamentos mediúnicos. Quando você vê essas coisas exclusivistas, né? Você vê aí hoje, principalmente ligado a essas questões aí de é, hinduísmo, hindu, não sei o quê, do xamã, não sei o quê. Tem bastantes comunicações aí que você pega aí na literatura espiritualista, né? Não vou dizer espiritualista que tem aí, e fazem sucesso, né? São verdadeiros gurus aí propondo coisas difíceis e extraterrestres e vai adiante aí de tantas coisas aí, que a gente percebe claramente. Aí quando você começa a olhar um médium e um espírito, eu mesmo tenho muitas desconfianças com essas coisas, né? E a gente percebe bastante aí. E fazendo sucesso, né? Alguns vendem. Vende obras e obras aí e ganham dinheiro, né? E as pessoas acreditam, porque as pessoas buscam esses gurus, né? Falam bonito, contam histórias extraterrestres aí, que tá vendo não sei o que, nomes difíceis até da gente conhecer, que não sei o que, né? O Lero sabe do que eu tô falando, tem tantas coisas que a gente vê por aí. Eles dão risada, mas eu sei. A gente percebe, é só você fazer a pesquisa, né? Olhar aí, né? E tá aqui nessa comunicação, né? Então a gente vê que, na verdade, é, praticamente foi só o Kardec, né, que trouxe dessas linhas espiritualistas, o Kardec que trouxe todo esse embasamento teórico, né, para que a gente possa é, julgar mesmo, né, avaliar essas é, comunicações, né, ela em tudo, né, É, no plano espiritual. o Kardec tinha exatamente essa grandeza, né? Ele não observava, às vezes, vários médios para colocar, para fazer a codificação. Ele pegava médios da África, não sei de onde, de vários lugares lá, vinha outras publicações, e ele ia fazendo essas compilações para concluir as verdades. É claro que depois tinha São Luís, que vinha todas essas correções, né? Que vinha essas análises do conteúdo. Mas ele buscava observar aqueles conteúdos em várias regiões distantes, diferentes, vários médios. É exatamente isso que nós falamos, é a universalização da verdade, porque a verdade, ela não, por mais que ela seja, ela não pode ser exclusivista, né? Só vem para aquele médio, só vem para aquele espírito, ou para aquela instituição. Cuidado, né? Porque se ela for realmente verdade, e tanto é que várias religiões, se a gente pega, eu gosto muito disso aí, que a gente estuda o magnetismo, eu já fiz bastante isso e faço até hoje. Algumas questões eu vou buscando em outras linhas e vou chegando à mesma conclusão, que outra pessoa observaram igual aquilo que aquele outro experimentador lá, naquele magnetizador clássico, antigo, fez lá, você vai e observa em outro lugar. O que o Kardec falou, você observa em outras linhas, que totalmente fora do espiritismo, que, claro, de outra maneira diferente, mas que cai no mesmo sentido. Aí você fala, opa, isso aí tem um fundamento de verdade porque está universalizado, né? Porque não pode ser exclusivista, né? Não pode ser exclusivista da doutrina espírita, não pode ser exclusivista de determinada religião. Não tem como, né? Ela tem que ser ampla, né? Tem que ser universalizada. Universal, né? Isso aí. Ok? Bom, gente, vamos encerrar então? Então vamos aproveitar para encerrar esse tema, refletindo sobre essas colocações que foram colocadas aqui. E sempre nós repetimos que aqui nós apresentamos aquilo que está escrito no estudo da revista espírita, que é da doutrina espírita, damos as nossas opiniões, que elas são individuais, dentro daqueles conhecimentos que nós temos, mas sempre pedimos aos colegas, aos amigos que nos assistem, que busquem se aprofundar isso, buscar essas verdades ocultas em com outras religiões, outras filosofias, outras linhas,
Busque refletir. E aí assim vocês vão, todos nós vamos evoluindo e aprendendo e vamos encontrando a verdade, pelo menos o caminho das verdades que muitas vezes ainda estão ocultas para nós. Mas pouco a pouco, a doutrina espírita, através dessa obra de Kardec, ela vai desvendando esse véu da ignorância. Ela não nos traz a verdade, mas mostra o caminho de a encontrar. Por isso agradecemos profundamente a Deus, sempre agradecemos por essa oportunidade de aqui estarmos encarnando, vivenciando nesta experiência terrena, um contato mais próximo dessa doutrina, dessa filosofia, que nos traz esses aspectos religiosos, que nos aproximam de Deus. Obrigado. Agradecemos muito a Deus por isso. A Jesus, que nos mostra o caminho através do Evangelho, que nos ajuda a reencontrar esse aspecto divino, das leis divinas, que estão gravadas na nossa consciência. Precisamos apenas desvendá-las e segui-las, utilizando o nosso livre-arbítrio. Obrigado aos amigos espirituais que nos acompanham, como foi colocado hoje, nos intuindo nas respostas, nos ajudando a colocar as questões da maneira mais clara e objetiva. Obrigado àqueles amigos espirituais que vêm até nós também para o aprendizado. Sabemos que muitos deles se aproximam desse estudo para aprender também um pouquinho mais sobre esta filosofia, sobre essa doutrina tão reveladora, tão esclarecedora. Pedimos assim e direcionamos a todos aqueles que estão em dificuldades, que eles possam, pedimos a Deus, a Jesus, que eles possam receber aflúvios de equilíbrio, de harmonia e ter um excelente fim de semana, um excelente dia. Mais uma vez, obrigado, e que possamos estar aqui presente na próxima semana para mais um estudo da Revista Espírita. Que assim seja.